Você provavelmente, quando vai desenhar rostos, você faz esse esboço aqui. E infelizmente vai ser bem difícil de você aprender a desenhar se você continuar fazendo isso. Se você continuar fazendo esse esboço para qualquer desenho, não importa a posição, não importa o personagem, não importa nada, você sempre fazer esse tipo de esboço aqui, infelizmente vai ser muito difícil você aprender a desenhar. Por isso eu vou te falar nesse vídeo, pare com isso agora. Assiste o vídeo até o final para eu te explicar como você realmente deve aprender a desenhar. Vou te passar dicas que vão ser muito valiosas e que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar por aí. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar rostos, tá? Eu vou te explicar passo a passo como fazer essa etapa do desenho, que é muito importante. Todo desenho, não importa em que cenário que seja, você vai ver um rosto. Talvez mude as posições, talvez mude um pouco da questão da prioridade, que eu vou sempre falar isso também, eu vou sempre falar qual é o ponto de destaque do desenho, isso é uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Se você acompanha o canal, você já sabe disso, mas vai mudar bastante, mas você sempre vai ver o rosto, você sempre vai encontrar essa parte no desenho. Ela é com certeza a parte mais importante, você precisa aprender a desenhar ela. Primeiro ponto, o que eu tô fazendo no desenho o que eu tô fazendo no meu desenho na folha? Percebe que eu fiz um círculo e uma linha no meio, parecido com o do começo do vídeo que eu mostrei aquele esboço. Só que tem uma diferença que é o que? Eu só vou fazer isso depois que eu fiz o círculo e a linha no meio, eu vou começar a construir o rosto. Então tu já viu que eu já puxei a linha do pescoço, já viu que eu já tô puxando a linha do cabelo, já tô puxando o cabelo dele, que vai ser no meio dessa linha. Para você que não sabe, esse círculo na volta de todos os esboços, ele é o tamanho da cabeça, é uma ideia mais ou menos. Você tem que lembrar, o esboço ele é um chute inicial, então não quer dizer que você vai acertar tudo, não quer dizer que você precisa fazer tudo, não quer dizer que você tem que seguir a risca. O esboço, a única função dele é te dar uma base de onde vai ficar os elementos do desenho, onde vai ficar cada coisa, te dar uma base para você construir a sua arte. Então o círculo é para definir o tamanho da cabeça do personagem. Agora, a linha do meio é para dividir qual é o meio do rosto do personagem. Então não quer dizer que todo desenho a linha vai ser no meio do círculo. Isso é um erro muito comum das pessoas fazerem. As pessoas quando elas vão fazer aquele esboço padrão, o esboço que eu falei, elas sempre fazem a linha no meio do círculo. Isso é um grande erro. Se o personagem está inclinado, vai ficar muito estranho. A linha é sempre um personagem, é sempre do círculo no meio do rosto do personagem. Seria na linha do nariz, ali no meio da boca, no meio dos olhos. Por isso que quando você for desenhar um personagem um pouco de lado, a linha vai ficar um pouco mais lateralizada no círculo. O círculo nunca vai mudar, o círculo sempre vai ser o tamanho da cabeça, mas onde vai a linha vai depender de onde é o meio do rosto do personagem. O que é importante você entender e o que muita gente erra? Primeiro, ela segue demais o esboço, ela se prende muito ao esboço. Ela não percebe que o esboço ele é variável e o esboço ele é só uma forma de você se guiar. Então você tem que parar de fazer isso. Você não pode achar que o esboço ele é 100% do seu desenho. Você tem que fazer um esboço 100%. Perceba que, por exemplo, nesse desenho aqui do Will, eu só fiz um círculo e dividi a linha no meio. Então o esboço que eu fiz aqui é ver o tamanho e o meio do rosto. O resto tudo eu fui construindo. Então nesse desenho aqui eu fui construindo o rosto dele por fora. Eu fui fazendo os cabelos. Porque como é um desenho em que o rosto dele é basicamente o desenho inteiro, tudo que vai aparecer vai ser o rosto dele, eu não preciso de tanto detalhe, não preciso de um esboço tão detalhado, não preciso saber exatamente tudo, porque ele vai ocupar muita parte do desenho, ele vai ocupar muito espaço na folha,
E eu já tenho pelo menos o contorno que vai ser o cabelo, assim, onde que vai terminar o rosto dele, já vai me facilitar bastante. Então, isso é o que eu sempre falo, entenda o contexto do desenho, qual é o ponto principal, qual é o ponto de foco desse desenho. É o rosto do Will. Então eu não preciso fazer um esboço extremamente detalhado, porque boa parte do desenho vai ser isso, boa parte do desenho vai ser o rosto dele mesmo. Então eu fiz só esse círculo para mostrar o tamanho mais ou menos que onde ia ficar, e tu perceba que o círculo que eu fiz é somente na parte interna do rosto. Quando você vai fazer um círculo, geralmente num esboço de um desenho mais comum, o que a pessoa faz? A pessoa faz um círculo para o tamanho inteiro da cabeça. A pessoa faz um círculo para o tamanho da cabeça como um todo, já contando muitas vezes até o cabelo mesmo. Isso é uma questão que, dependendo do desenho, dá para fazer. Quando o personagem é melhor, dá para fazer também. Quando o personagem é maior, eu sempre aconselho, comece sim, faça o esboço do rosto, não da cabeça em si. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A cabeça está meio que incluído o cabelo, às vezes um chapéu, às vezes um acessório nele. Quando você for fazer círculo, faça ele sempre pensando no rosto em si, não faça na cabeça como um todo. Se você tiver que fazer um cabelo, alguma coisa, você faz para fora do círculo, você faz já a parte de fora do círculo. Assim fica mais fácil de você entender. Lembrando, o círculo é para ter uma base, é para ter uma noção. Então é por isso que quando você for fazer o círculo, você já vai ter uma ideia mais ou menos de qual o tamanho que o rosto vai ficar. Então você já consegue ver a proporção do desenho. Linhas guias ajudam bastante. Então a linha guia que eu sempre falo que é indispensável é essa linha do meio. Para você que não sabe o que é uma linha guia, ela é simplesmente essas linhas que você vai definir mais ou menos qual é a posição que vai ficar os elementos. Então, nesse desenho aqui do Will, eu fiz uma linha guia no meio do rosto dele, que é para definir quais são os dois lados do rosto. Alguns desenhos, que não foi nesse caso, eu faço uma linha guia dos olhos. Por que essa linha guia? É para eu definir a altura dos olhos. Então, como nesse desenho aqui, um olho está mais alto que o outro, porque um olho está ferido, então o olho está um pouco mais baixo, o olho está um pouco mais fechado, eu não precisava fazer a linha guia, porque os dois olhos vão ficar de alturas diferentes. Mas alguns desenhos eu faço. Outra coisa, alguns personagens, quando tem uma boca muito aberta, eu costumo fazer a linha guia da boca também, como se fosse um rosto. Então eu faço uma linha guia de cima da parte da boca e de baixo da parte da boca também. Então, o que você precisa entender? Entenda o contexto do desenho. Cada personagem, cada rosto, cada desenho é um esboço diferente. Eu falei que o erro das pessoas mais comum de todos, quando vai fazer esse esboço, é achar que ele serve para tudo, é achar que ele pega e vai servir para qualquer desenho, não importa a individualidade, não importa se o personagem é mais comprido, não importa se o personagem é mais curto, não importa se o personagem é uma criança, se o personagem é um adulto, tudo isso varia. Eu já falei bastante aqui no canal também e tem vários vídeos explicando isso, principalmente no vídeo da série de como fazer qualquer personagem, que é onde eu explico o traço de cada anime. Cada anime tem um traço próprio, e lá muitos animes têm um traço mais jovem, tem personagens mais jovens, e eu falo que isso muda muito o desenho. O personagem mais jovem, ele vai ter características mais próprias, ele vai ter características mais específicas por causa da idade dele. Então isso é muito importante você entender, o contexto do desenho. Não existe só um esboço certo e não existe um desenho que você precisa fazer todo esboço. Não, todo esboço ele é a forma mais adequada para adequar no desenho e para você. Então, como eu falei, nesse desenho do Will, eu não achei necessidade de fazer um esboço extremamente detalhado. Eu fiz só algo mais simples realmente e fui construindo. Existem alguns outros desenhos, principalmente quando você tem que fazer vários personagens, desenhos mais complexos, que você vai fazer esboços mais complexos, esboços mais difíceis, esboços mais detalhados. Mas lembre, o esboço ele varia. E o esboço é só um chute inicial. Eu falo isso muito aqui no canal. E eu falo isso também muito no método Anime Sem Dom, no curso Anime Sem Dom. Que você sempre entenda isso. Não se prenda ao esboço em todos os aspectos. Não ache que só existe uma forma de fazer esboço, só existe um esboço correto. Não ache que todo desenho você precisa fazer esboço. Então ache que se você fez um esboço, você tem que fazer todo aquele desenho que você tem dentro daquele esboço, onde você
já tem uma noção básica, você precisa seguir a risca ele. Às vezes acontece de você errar, às vezes você faz um esboço muito pequeno, às vezes você faz um esboço muito grande. Você tem que adequar sempre ao melhor personagem, mas lembre, ele é sempre um chute inicial, então isso é muito importante você entender. Estou fazendo aqui o desenho do Will. Eu também te aconselho uma coisa: se você está começando, você tem dificuldade, faça personagens um pouco maiores, faça rostos um pouco maiores. Por quê? Quando você desenha um rosto maior, o erro fica mais nítido, um erro fica mais fácil de perceber. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando você desenha personagens maiores, menores no caso, desculpa, personagens menores, o detalhe conta muito. Um detalhe no formato do rosto, um detalhe no traço, um detalhe ali um pouco de desnivelamento, assim, um lado um pouquinho maior que o outro, já faz muita diferença, porque o personagem é pequeno, então os detalhes são menores, então qualquer detalhezinho, qualquer erro, faz muita diferença, causa muito impacto. E qual é o problema? É mais difícil de perceber, porque como o detalhe é menor e não fica tão nítido assim, principalmente você tá fazendo e você não entendeu, você às vezes nem percebeu o que você errou, não é tão nítido, não é tão fácil de perceber. Quando o personagem tá, um desenho de um personagem está inteiro, está grande assim na folha, os erros ficam muito nítidos. Quando você terminar, fica muito fácil de você ver se está desproporcional, se alguma parte está torta, porque os erros ficam muito maiores. Então, se você está começando, eu sempre aconselho, faça personagens, desenhos mais simples. Então, eu aconselho sempre ou um personagem de frente, assim. Esse desenho do Yu já não aconselho, porque ele é um personagem que está um pouquinho inclinado, ele está um pouquinho lateralizado, ele já está com um desnivelamento nos olhos. O cabelo dele também tá com bastante cabelo. Eu não aconselho já esse desenho do Will. Eu aconselharia fazer realmente um desenho parado do personagem, personagem completamente de frente, para que você treine, ou então personagens completamente de lado. Eu aconselho muitas também. Se você tem dificuldade de fazer um personagem, principalmente fazer os dois lados iguais, que é o que você precisa fazer quando estiver desenhando o personagem 100% de frente. Os dois lados têm que ser iguais. Se você tem muita dificuldade com isso, eu aconselho, pratique esboço, pratique seu desenho, pratique seu traço em personagem totalmente de lado, porque assim você só se preocupa em fazer um lado bom. Isso, obviamente, você não pode fazer sempre, você não vai ficar sempre só fazendo personagens totalmente de lado. Mas nunca se esqueça, quando você está começando algo, você precisa começar por partes mais fáceis, por partes mais simples e ir progredindo aos poucos. Então o desenho ele é muito isso. O desenho é sempre você buscar fazer desenhos mais difíceis, mais complexos, tentar fazer um novo, mas você precisa começar com algo que você consiga fazer. Então você está desenhando há pouco tempo, você está aprendendo há pouco tempo, comece por desenhos mais simples, não pegue desenhos extremamente avançados. Você vai ter dificuldade de fazer e além de tudo, talvez você não goste do resultado e você não se motive, você se desmotive fazendo isso. Então o que eu sempre aconselho? Comece desenhos mais simples, meu conselho é personagens totalmente de lado ou então personagens de frente. Personagens inclinados, muito movimento, coisa assim, tem dificuldade de fazer o rosto, eu aconselho agora, pratica um pouco mais, domina um pouco mais o esboço. Lembra que o esboço ele é só um chute inicial, então ele vai se adaptar sim. Não existe um esboço correto, um esboço extremamente detalhado. Não, cada desenho é um, então o personagem, o traço, tudo vai mudar. Analise sempre a referência, isso é muito importante, que isso vai te ajudar bastante. Então domina um pouco mais o esboço, domina um pouco mais o desenho, às vezes até domina um pouco mais do traço daquele anime, entende um pouco mais, estuda um pouco mais, e depois você começa a desenhar coisas mais difíceis, começa a procurar desenhos mais difíceis. Em que sentido? Às vezes fazer uma pintura que você nunca fez, uma posição que você nunca fez, realmente uma emoção nova, algum desenho, sempre buscar um pouco do novo, algo assim que realmente torne um pouco mais complexo o desenho, mas sempre um pouquinho mais difícil, sempre um pouquinho mais evoluído, mas que você consiga fazer ainda. Então, novamente, eu não consigo você fazer um desenho extremamente difícil, extremamente complexo, muito complicado logo no começo.
Não, vai melhorando aos poucos, vai progredindo aos poucos, vai fazendo desenhos melhores aos poucos. Se você ir sempre nessa constância de ir evoluindo cada vez mais e fazendo desenhos cada vez mais difíceis, no sentido de um pouquinho sempre você vai fazer um pouquinho mais difícil, algo novo sempre, tentar uma coisa nova, tu vai melhorar muito as suas artes. Então é importante você entender isso. Quando você estiver desenhando, comece pelo simples e vai evoluindo aos poucos. Vai sempre procurando algo novo, vai sempre procurando coisas que você nunca fez. Isso vai melhorar muito o seu desenho, isso vai progredir muito as suas artes. Chegando aqui no final do vídeo, eu espero que tenha gostado. Comenta aí embaixo se você entendeu, se você tem alguma dificuldade, se você consegue fazer rosto, qual seria a sua maior dificuldade no desenho, tá? Comenta aí embaixo que eu vou estar te respondendo com todos os vídeos, tá? Todos os vídeos eu tô sempre respondendo a galera. Então, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Vou deixar aí o imagem de como ficou o desenho até o final. E até a próxima. Tchau.